Alô, alô, camaradas! Urra! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa a hora que você verá. O importante é que estamos nas ondas para mais uma transmissão do canal. Assim disse João. Já vou pedir para essa tropa aí, muito da bacana, legal e maneira, disparar o dedo no gostei para a gente poder avançar aí no nosso grande bate-papo. Vamos embora! Quem está chegando aí já liberta o dedo no gostei, vai no joinha aí, no legal, no maneiro, dispara aí logo o teu coração. Por favor, dispara teu coração aí, rebenta aí. A turma que puder, assina o canal aqui para dar uma força ao João. Por favor, não deixa de assinar o canal. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Assina aí o canal. Segunda-feira, eu estou lá no Farol Brasil com os camaradas lá, com o Mauro e com o Johnny Emanuel. Segunda-feira, estou lá no Farol Brasil. Hoje, sexta, 12/12. Estou aqui no João e peço para você disparar o dedo no gostei. Quem puder, assina o canal, ajuda aí o João e compartilha. Entendeu? Compartilha urgentemente. De entrada, já peço ajuda dessa turma maravilhosa. Todos estão sabendo que eu estou sem meu canal. A briga ainda está na justiça. O YouTube respondeu à justiça com a maior cara de pau, disse que eu glorifiquei. A minha acusação é que eu glorifiquei organizações que não poderiam ser glorificadas. Ou seja, não há nenhuma informação jurídica na peça do YouTube, apenas um conceito cristão. Um conceito cristão. Glorificação é um conceito teológico cristão. É com essa peça que o YouTube acredita que vai me vencer na justiça. Bom, sem lobby, sem homem da mala, sem sacanagem, é impossível, né? Porque ele não cita nenhum artigo, nenhum parágrafo, nenhuma jurisprudência, nenhum inciso, nenhum caput da lei, nada. Só me acusa de glorificar organizações que eu não poderia glorificar. É isso aí. Acredite se quiser. Mais de 32 mil assinantes, 5 anos de canal, quase 1.000 vídeos tirados do dia para a noite, com a acusação de que eu glorifiquei. Mas eu não posso glorificar ninguém, porque eu não sou cristão, não sou religioso, como materialista científico, não glorifico ninguém. Certo? Então agora estou esperando a juíza dar o despacho dela. Já senti que é uma juíza devagar, e dia 20 a justiça entra em recesso. Né? Então, meu canal fez um mês que está fora do ar e provavelmente fará 2 meses fora do ar, quiçá 3, até que a gente consiga ter a decisão na qual eu espero. Certo? Então, sabendo que eu estou a piuí sem canal, eu preciso que tu me ajude com meus livros aí. A turma que ainda não comprou, aproveita aí o Natal, o Ano Novo, que ó, sobre a Grande Guerra Patriótica, Joseph Stalin, livraço, meu e do companheiro Ricardo Quiroga. Aqui a gente traduz todos os discursos, ordens e entrevistas que o camarada Stalin proferiu durante a guerra. Você consegue acompanhar a guerra por aqui, só pelo discurso do Stalin. É o contraponto a tudo que tu viu na mídia burguesa. Complementando aquilo ali, tu compra o Aço Vermelho, Os Segredos da Vitória Soviética na Segunda Guerra Mundial, escrito por mim. Primeiro livro escrito por um brasileiro sobre o Exército Vermelho. Vem comigo. Todas as batalhas, operações, libertações dos países do leste, está tudo aqui. Aí tu lê aquele ali, o que o Stalin falou, aí depois tu vem aqui. Teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. Mas se tu quiser fechar a trilogia legal, tu compra aqui o Exército Vermelho na Mira de Vargas, escrito por mim, pelo professor Luiz Edmundo Tavares, professor de História da UERJ, que aqui você vai saber como é que o Brasil viu a guerra. Se viu, parece que não viu. E aqui você vai entender, né, a origem desse anticomunismo doentio no Brasil, como é que as nossas Forças Armadas foram facilmente cooptadas para o lado inimigo.
vem aqui para você entender como é que o Brasil não viu a Batalha de Moscou, a Batalha de Stalingrado e a Batalha de Kursk. O Brasil só vai saber o que está acontecendo lá na União Soviética, no leste europeu, depois de 1943. E aí tu vai entender. Isso aqui é um livro que fala de América Latina, Segunda Guerra Mundial, Brasil, movimento comunista, Estado Novo, Vargas e fascismo na região. É muito bom, cheio de documentos inéditos. Se você comprar os três, cada um custa R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Cada um. Comprou os três, 240. O frete continua grátis. E tu ainda leva de brinde uma placa. Escolhe lá qualquer placa que você leva. Bom, eu vou fazer aqui um hurra para saudar aqui a minha querida Loja Vermelha com essa caneca lindíssima, né? Lindíssima. Caneca aqui da Loja Vermelha. Vai lá na Loja Vermelha, dá uma moral lá, compra lá, aqui, ó. Olha o aparador aqui, ó, da nossa querida Ludmilla. Entendeu? Vai lá na Loja Vermelha, dá uma moral lá, que lá é muito bom. Convida a tropa a gente avançar devagarzinho, vamos avançando devagarzinho. Já vai disparando o dedo no gostei aí, para a gente ir com tudo. Vou mandar uma saudação rapidamente aqui. Borduna do Zadanova, Ana Maria, Gabriel, está na área aí, BR Coutinho, vamos embora. Laila também está aí, beijo no coração. Quem mais? Vamos embora. Epa, peraí que surgiu aqui os comentários fugiu. Arena, vamos embora. Quem mais está aí? Quem mais está na área aí? Gustavo, vamos embora. Meu querido Banhoninho, beijo no coração, obrigado por abrir os trabalhos, hein? Beijo no coração. Estamos juntasso e misturado. Vamos embora. JD Red, vamos embora. Eu, Malfita na área também. Gabriel, obrigado, hein? Obrigado pela força. O João agradece. O nome do João, eu mando um beijo no coração. Vamos embora. Red York está na área. Matheus também. Vamos avançar. Placas. Bora. Tia. Esse tia aí é suspeito, hein? Esse tia é suspeito. Vamos embora. Beijo no coração. Vamos avançando aí. Vamos embora. Alface do Rei está na área aí. Vamos embora. Lady Azarral. Beijo no coração. P-Master está aí. Momento FPV. Pô, que saudade dessa tropa aí. Beijo no coração. Top Vídeos está aí. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. José Antônio Cruz também está aí. Vamos embora. Momento FPV. Obrigado. Beijo no coração. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Beijo no coração. Vamos embora. Ajuda aí. Compra livro. Camarada Cachorro. Chiquinho. Vamos embora. XTXSX, vamos embora, vamos avançar aí. Aymara Franco, vamos embora, vamos avançar. Bom, nós estamos vendo uma situação sui generis na América Latina. Sui generis na América Latina. Nós estamos vendo a potência imperialista cercar um país, ameaçar esse país, roubar o navio desse país, intimidar o espaço aéreo desse país, acusando o presidente desse país de estar envolvido com drogas, no qual todos sabem que isso é um discurso mentiroso. Nós estamos falando das ações que já duram 22 semanas dos Estados Unidos contra a Venezuela. E a gente sabe que o que está por trás dessa operação é o desejo dos Estados Unidos em acabar com a Revolução Bolivariana, capturar petróleo venezuelano, o gás venezuelano, as jazidas de ouro venezuelano e a posição estratégica da Venezuela, né, entre América do Sul, Caribe, na cabeça do Atlântico. Então a Venezuela é um troféu, né, uma prenda que o Trump namora desde o seu primeiro mandato. Por trás de Trump tem o Marco Rubio e o Hedges, que é o chefe lá do exército, lá, o cara que está mandando matar
os pescadores aí no barco, mais de 100 pescadores já foram mortos, e atacou não só aqui não, atacou lá no Pacífico Ocidental também, sem provar nada. Todos esses barcos que os Estados Unidos atacou, ninguém viu uma grama de cocaína, ninguém viu um revólver, ninguém viu nada. Não tem nada. Matando pescadores ao léu. E óbvio que a gente vai se perguntar, né? Mas por que isso? Do dia para a noite, essa ação incisiva? Sim. Nós estamos diante, tem colegas meus que falam do corolário Trump. Eu já tinha feito live sobre isso, felizmente está no meu canal derrubado, não consigo mostrar como referência, mas quando voltar, vocês anotem aí para ver que quando o Trump ganhou a guerra, na semana que o Trump ganhou a eleição, eu fiz uma live dizendo que isso aqui que está acontecendo iria acontecer. Não porque eu sou adivinho, não tem nada a ver com adivinho, porque eu sou historiador. Só isso. Historiador trabalha com fatos. E os fatos que nós tínhamos é que o Trump viria para o governo estadunidense tentar fazer algo completamente novo que pudesse engessar os democratas. O desejo do Trump era criar algo que desse certo, a geringonça. Tem gente que fala que a geringonça é só dos portugueses, né? Mas tem a geringonça lá dentro. E que esse algo completamente novo iria fazer, né, a economia estadunidense andar e as pessoas a terem muito orgulho de terem votado no Trump. Ele apostou na política imperialista, nas ameaças. O Trump é uma figura midiática, é um homem de show, né, faz a diplomacia do show, das ameaças. É um mentiroso quanto mais, vive de contar mentira, mentiras histriônicas, arremata essas mentiras na rede social. Mas o Trump vem com essa história de taxas, de que, em tese, os Estados Unidos se tornou fraco diante de todo mundo, porque dá mole economicamente para os outros países. E a visão é: nós, os Estados Unidos, a polícia do mundo, os mais fortes, os mais poderosos, nós não podemos ficar dando mole para os outros, nós não precisamos de ninguém, ninguém é melhor do que nós. Nesse sentido, a Europa foi preterida. A Europa foi preterida. Na cabeça do Trump, os liberais europeus são estorvo, são competidores, desleais. Por quê? Porque se aproveitam de condições especiais por conta da parceria histórica. E dentro dessa parceria, na cabeça do Trump, os Estados Unidos levam prejuízo. Foi muito semelhante ao discurso que o Trump ajudou a criar, junto com aquele filho da puta lá da Inglaterra, aquele do cabelo confuso, Boris Johnson, quando se criou o Brexit. Né? A ideia é que a Inglaterra sustentava a União Europeia. Esse discurso foi um mantra. Os Estados Unidos ajudou a Inglaterra a criar isso, porque os Estados Unidos sempre foi inimigo da zona do euro. A edificação da União Europeia foi algo que os Estados Unidos abominou, né? E os Estados Unidos trabalhou para que o euro nunca tivesse dado certo, né? Mas o euro deu certo, a moeda se valorizou e a União Europeia conseguiu equalizar as demandas de todos aqueles países, uns completamente diferentes dos outros, e aquilo conseguiu ter um mínimo de equalização. Karen, querida, vamos embora. Nesse sentido, os Estados Unidos, que o Trump idealiza, é isso. Então, os Estados Unidos, muito rico, poderoso, e a gente dá mole para todo mundo.
Todo mundo quer fazer comércio com a gente, para fazer comércio com a gente tem que pagar. E a melhor maneira que a gente vai combater a China é o quê? É botando o mundo de joelho, obrigando o mundo a escolher entre Estados Unidos e China. E para escolher entre Estados Unidos e China, os Estados Unidos tem que ser necessário. E para isso nós vamos usar fake news, rede social, mentira a granel, ameaça, porta-aviões, nós vamos usar o que tiver. E está aí. Né? O Trump, assim que tomou o poder, ele ameaçou a Groenlândia, ameaçou a Europa, e o Trump tinha um passivo. O passivo era a guerra da Ucrânia. O Trump sempre teve a leitura de que a guerra da Ucrânia ela era um estorvo para os Estados Unidos. Porque o Brasil, os Estados Unidos não ganhava nada com a guerra da Ucrânia. Vendia arma, conseguiu negociar lá os metais raros, mas não era um enclave estratégico. A guerra da Ucrânia servia para os Estados Unidos democrata para combater a Rússia. E para isso qualquer lugar serviria, não necessariamente precisava ser a Ucrânia. Qualquer lugar na fronteira russa cumpriria esse papel. Você pode ver que eles apostaram em tudo. Apostaram na Moldávia, na Romênia, na Geórgia, na Chechênia, quando foi local ali na área do espaço pós-soviético, o imperialismo apostou. Nesse sentido, o que nós temos que observar é que o Trump pensou o seguinte: eu não posso cair na esparrela dos democratas. Não interessa a Rússia. A minha inimiga é a China. Eu não preciso brigar com a Rússia. Pelo contrário, eu tenho que trazer a Rússia para mim. Porque se a Rússia estiver comigo, eu tiro ela das barbas da China. Eu volto a dizer para vocês que esse pensamento ele era corrente, e eu falei isso várias vezes no meu canal. Infelizmente, eu não posso falar assim, ó, vai lá no dia tal e vê o vídeo que eu fiz para provar isso. Mas a turma que me acompanha sabe que eu sempre apregoei isso. E isso ficou materializado agora. Eu vou pegar aqui, peraí. Deixa eu botar aqui um material aqui. Eu vou botar um link aqui para vocês lerem sobre a questão do plano estratégico de defesa nacional que o Trump anunciou tem uns 15 dias, né? E nesse plano estratégico de defesa nacional, o Trump reclassifica a Rússia como uma eventual parceira, não como inimiga. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é o capítulo 1 do texto. Peraí, deixa eu botar aqui, ó. É interessante vocês lerem isso pelo seguinte: é uma peça de ficção. Né? Os Falcões do Trump, eles produziram uma peça de ficção. Isso que eu estou botando para vocês aí é um documento de relações internacionais voltado para a política interna. Essa linha que o Trump coloca aí é uma linha para fazer política internamente. Não tem nada a ver com relações internacionais. Por quê? 90% é mentira e os outros 10% são impossíveis de serem alcançados. Então, mas o documento é muito importante ser lido, porque é um documento que ele fala da pauta de costumes, ele coloca tudo de ruim na conta dos democratas e, por fim, ele fala que a Rússia é amiga. Ou seja, eu sempre falei isso. Quem me acompanha sabe. Falei isso. A doutrina Trump era trazer a Rússia para próxima, perto dos olhos, mas longe do coração, e tentar tirar a Rússia o mais possível de perto da China. Essa é a ideia dele. Nesse sentido, o Trump reescreve a estratégia nacional de defesa dos Estados Unidos, dizendo o seguinte: a OTAN vai continuar existindo,
Só que o Trump ele deve ter ouvido Racionais MC e ele pensou o seguinte: pô, a minha segurança eu mesmo faço. Eu não preciso dos europeus, os europeus é que precisam de mim. E se eles precisam de mim, eles têm que pagar. É a visão imperialista, né? Não tem amor nessa história. Então, veja, se a OTAN acha que é ameaçada pela Rússia e precisa dos Estados Unidos, ela vai ter que subir o orçamento dela e pagar por armamento estadunidense. É o que ela está fazendo hoje na guerra da Ucrânia. Já que a Europa não quer paz, quer continuar a guerra, ela tem que pagar pelas armas, e está pagando. O Trump enfiou no rabo da União Europeia 99% do custo da guerra. Quem paga são os europeus. Quem paga são os impostos dos cidadãos da União Europeia. São eles que pagam o armamento hoje, que é queimado na Ucrânia. Que a Rússia taca fogo. Querido Bruno Pérez, você me conhece. Tu sabe que eu não corro de combate. Tu me conhece há muitos anos. Então, essa do canal é mais uma daquelas lutas que a gente trava e que fica aí marcado como a vitória do ponto futuro. Nós que somos Flamengo, sabemos que o Cláudio Coutinho foi o inventor do quê? Duas coisas que o Cláudio Coutinho inventou no futebol brasileiro. O inventor trouxe o ponto futuro e o overlap. Não tinha isso aqui no Brasil. Ponto futuro e overlap. Então, Cláudio Coutinho, quando trouxe isso, trouxe para inovar. Né? E nós aqui estamos sempre inovando. Até na guerra. Até na guerra a gente inova. E você sabe que eu já lutei muitas batalhas, mas agora eu estou brigando com o YouTube. Porra, é quase que brigar com o governo americano. Pois isso não tem preço, meu pai. Entendeu? Isso não tem preço. Isso vai ficar no meu currículo para sempre. Lutei contra as Big Tech e venci, hein? Venci. Escreve aí que eu vou vencer. Entendeu? Escreve aí que eu vou vencer. É aquelas coisas. Mas vai demorar um pouquinho, a gente vai penar um pouquinho, mas nós vamos vencer. Até porque é o seguinte, não tem como, não tem cu careca nem xereca cabeluda na hora dessa, a gente vai avançar. Não pode o canal me acusar de glorificação. Eu não sou religioso, não posso ser glorificador de nada. E a gente vai avançar. Então, meu querido Bruno, vamos avançando aí devagar e a gente vai pautando aí a Big Tech. Aguarda que em breve vou ter uma vitória aí com a Big Tech. Olha aqui, eu vou fazer só um interregno aqui rapidinho. Todos vocês aqui que me seguem sabem da minha ligação gigante com o meu querido professor Francisco Carlos Teixeira da Silva. Quem ainda não sabe, eu vou formar aqui que o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, um dos maiores intelectuais vivos do Brasil, está sendo processado por um coronel do Exército, né, um coronel de Forças Especiais do Exército, filho de um general torturador, que foi o general que comandou as operações, um dos que comandou as operações no Araguaia, que hoje está senil. Esse coronel está processando o professor Francisco Carlos por conta do livro dele, Como Não Fazer um Golpe de Estado no Brasil. O que eu descobri? Eu estou no livro, eu escrevo a quarta capa do livro. Entendeu? E aí eu fiquei muito triste saber que ele está processando o Francisco e não está processando a mim também. Fiquei muito triste, porque esse era o processo que eu queria sofrer e ganhar. Entendeu? Queria sofrer e ganhar. Então, para você ver como é que esses milicos, eles continuam ainda com a cabeça na Guerra Fria. Eles querem indenização do professor Francisco, querem que o professor Francisco perca os títulos dele,
querem que o professor Francisco seja demitido do serviço público, querem que cancelem a pensão do professor Francisco, ou seja, tudo que a ditadura faria contra uma pessoa. É claro que eles não vão ganhar nada, não vai levar nada. Inclusive, o meu advogado, o doutor André, que me advoga contra o YouTube, é o advogado do professor Francisco Carlos Teixeira da Silva. Entendeu? Então, eu peço a vocês que depois vá lá na página dele, quem puder dar uma força lá. E a coisa é louca, porque eles pedem, inclusive, a demissão dele do serviço público e que ele seja condenado a pagar uma multa aí, por um crime do professor Francisco Carlos, porque ele disse que o Exército agiu de maneira covarde no Araguaia e que o Exército não prendeu ninguém, executou. Ora, os próprios militares, entendeu? Os próprios militares. Ô, Laila, eu não sabia, o Chico falou lá no Mauro. Pô, muito bom, o professor deu entrevista para o Mauro, muito bom, excelente, excelente. Fico feliz. Inclusive, eu vou estar com o professor Francisco Carlos semana, trouxe de presente para ele um creme para pele da Coreia Popular. Aqui, ó. Vou dar para ele de presente um creme anti-UV da Coreia Popular, para ele comemorar a vitória dele, entendeu? Contra os milicos babões, contra os filhotes da ditadura. Os filhotes da ditadura. Então, eu fiz só essa pausa para a gente. Querido Agostinho, vamos embora. Só para a gente perceber, né, que tempos difíceis vivemos nós. Ao controle das big techs, elas nos censuram, mas não querem ser censuradas pelo STF. Elas nos moderam, mas não querem ser moderadas pelo governo brasileiro. Loucura, né? É aquela história da diplomacia de dupla moral. Mas voltando aos Estados Unidos, esses Estados Unidos, bora cortar, esses Estados Unidos, ele criou uma expectativa muito grande com a eleição do Trump, porque o governo Biden foi muito ruim. E alguns motivos ajudaram na derrota do governo Biden. O apoio irrestrito a Israel e o apoio à Ucrânia. O povo estadunidense não comprou isso. Vejam, a gente sabe que o povo estadunidense, eu vou falar baixo aqui, que eu tenho muito amigo estadunidense, porra, vai que o Dani ouve isso, fica sentido comigo. É um povo idiotizado, né? Mas depois da guerra do Iraque, eles ficaram espertos com esses discursos de guerra, entendeu? Eles ficaram espertos com isso. Então, não é fácil. Você vê, foi feita uma enquete nos Estados Unidos sobre essa questão da Venezuela. 78% disse não querer guerra na Venezuela. 66% disse que não acredita que o governo Maduro é envolvido com droga. Então, isso mostra que os intentos loucos do senhor Donald Trump estão cerceados, muito cerceados. Ele não tem respaldo interno para atacar a Venezuela. Sem dizer que há uma ausência de oposição na própria Venezuela. Cadê a oposição ao presidente Maduro para aparecer agora nas ruas e agitar, meter bronca? Cadê? Existe. A maluca lá da Corino está inventando essa história lá. Boa noite, Petilo. Você acha que uma retaliação da Venezuela e o ataque russo navios turcos pode ser o suficiente para ter um conflito global? Não. Os russos nunca vão atacar os turcos. Esquece isso. É maluco. Nunca. Os russos derrubaram um caça russo, mataram seus pilotos ao vivo e os russos não retaliaram. Esquece isso. A fronteira dos anos russa é um barril de pólvora. A última coisa que a Rússia vai fazer é atacar a Turquia. Esquece isso. A Rússia gosta muito do Estreito de Bósforo. Está louca. Esquece isso. Turquia mesmo da OTAN. O Erdogan adora o Putin. Esquece isso. Isso não vai acontecer nunca. Conflito global você não vai ver tão cedo.
você só vai ver conflitos regionais. Não há predisposição para conflito global. Depois que eles inventaram uma coisa de economia mundo, e mundo globalizado, eles, antes de ir para a guerra, eles ligam para a Bolsa de Valores para saber se vai ou não vai. Entendeu? Não dá. Não dá, não. É ruim. Esquece isso. Vou fazer uma live para a gente falar lá do intrincado jogo de xadrez, que é, que é essa parte da Ásia aí. Ficou de louco ali. Ali o que aperta a tua mão de dia quer te matar de noite e no dia seguinte já está querendo casar com a tua filha. Lá é briga de foice no escuro. Esquece isso. Conflito global não começa ali. Bom, nós temos que perceber, e é importante que todos se atentem a isso, que o Trump, ao girar, né, suas baterias para a Venezuela, ele precisa levar uma vitória para casa. O Trump não conseguiu ainda resolver a questão econômica, o Trump não conseguiu apresentar nada para o povo estadunidense de positivo com relação à política de taxas, o Trump não conseguiu ter uma massa em torno de si que lhe respaldasse as ações. Os democratas tiveram vitórias avassaladoras, tanto para as eleições municipais lá, quanto para os parlamentos, para os tribunais estaduais. Para vocês verem a coisa, como é que está bravo para o Trump, que depois de 30 anos os democratas elegeram uma mulher não hispânica, prefeita de Miami. Só para vocês terem ideia da coisa. Miami é o covil do Trump, é o quintal do Marco Rubio. Ali foi uma derrota do Rubio-Trump. Entendeu? As 4 principais candidaturas nos Estados Unidos para prefeito agora, que o Trump botou peso, ele perdeu as 4. As 3 principais disputas para as Suprema Cortes estaduais, que o Trump botou peso, ele só ganhou uma e perdeu 2. Tanto que o Trump está tendo que apelar para aquela jogada lá de 7-1, de reconstruir o mapa eleitoral de algumas cidades para ver se dá uma calça reada nos democratas. Senão não consegue vencer os democratas. Então, nesse sentido, né, a gente pode depois fazer uma conversa para fazer uma análise da situação interna dos Estados Unidos, mas nesse sentido, o que nós temos que perceber é que o Trump não conseguiu entregar, nesse 1 ano de governo, nada para o seu povo, tudo aquilo que ele prometeu. Ele era uma figura que tinha um forte apelo, porque o governo de Joe Biden foi muito ruim. O preço dos aluguéis subiu muito nos Estados Unidos. Tem 2 coisas que incomodam muito os estadunidenses: preço da comida e preço dos remédios. Lá, essa questão dos aluguéis se tornou absurda. Tem, por exemplo, o caso de Miami. Proporcionalmente falando, com relação a salários, Miami chegou a ser, no último ano, a cidade onde os aluguéis ficaram mais caros nos Estados Unidos, até mais caro do que Nova York, proporcional ao salário, entendeu? Média salarial em Miami. Dentro dessa média, Miami superou a média de Nova York. E eu não sei, aqui, eu já tive em Miami uma vez, não sei se alguém aqui já teve. Os americanos tentaram transformar Miami na capital da América Latina, né? Então você tem de um lado riqueza extrema, do outro lado uma porrada de guçano ressentido, e do outro você tem locais muito pobres. Eu tive em locais em Miami muito pobres, inclusive com ruas de barro. Olha só, hein? Eu tive em Miami em lugar que nem asfalto tinha. Vou contar outra para vocês. Eu tive em Miami num conjunto habitacional que
ia ter uma operação policial. Aqui no Rio de Janeiro tem desses conjuntos habitacionais, Cidade Alta, Vila Kennedy, Cidade de Deus, Vila Aliança. Eu cheguei nesse conjunto habitacional, era um conjunto habitacional majoritariamente de população negra, né? É, e eu estava atravessando e fiquei preso nele porque estava tendo uma batida policial. E a batida policial nesse conjunto habitacional, a polícia fecha tudo, cerca o conjunto habitacional e vai fazendo a sua inspeção de andar em andar, de apartamento em apartamento, fecha a rua. E eu estava ali no meio daquilo de bobeira, turista, né? E eu vim com um carro e quando eu vi a polícia atravessou o carro, começa a botar cone, aí o policial mandou voltar. Quando eu voltei, para trás estava fechado também. Eu fiquei na rua, preso, né, entre voltar e para frente. Falei assim, caralho, estou no Brasil e os policiais com escudo, bomba de gás, máscara de gás, entendeu? Vieram preparados para um confronto, ou seja, deve ser comum essas operações, e essas operações elas também comumente devem acabar em porradaria. Olha que loucura. Então, essa Miami, que é recortada ali entre negros, latinos, ricos, se de um lado, teve um lado lá de Miami que tu atravessa a ponte, tinha aquelas mansões que os caras põem para você ficar vendo, né? Aí tinha uma mansão lá que tinha um iate, coisa de presepeiro, né? O cara deixa assim para tu ver, tu passa na ponte, tu vai vendo as mansões. Aí tinha um iate gigante. Eu vi um iate gigante com 2 helicópteros pousados no iate, 2 helicópteros e assim uns carrões estacionados, não deu para identificar, estacionados mesmo, como se fosse exibição, isso no quintal do cara. Ferrari, Bentley, os carrões assim para tu ficar olhando lá os milionários. Então, se de um lado tem essa fartura toda, do outro tem grande dificuldade. Eu, ainda em Miami, vou contar outra para vocês. Eu tive na escola pública, né? É, pois é, agora vai ter um petroleiro lá. Eu tive numa escola pública lá em Miami chamada Escola José Martí, Escola José Martí, de primeiro grado. A escola caindo aos pedaços, caindo aos pedaços, caindo aos pedaços. Vocês não têm ideia, caindo aos pedaços. A escola pública em Miami. Como eu também vi Miami, em downtown, uma Cracolândia muito maior do que a Cracolândia de São Paulo. Eu vi uma Cracolândia embaixo da Ponte Pence, né? Que você atravessa para a parte mais pobre de Miami, uma Cracolândia gigante. Eu e a minha mulher paramos num bar para comer uma empanada. A gente não conseguiu comer empanada. A quantidade de gente que vinha pedir alguma coisa. Toda essa Miami que a gente costuma aparecer em filmes e televisões, né, mostrando aquela ostentação, aquela coisa toda, isso aí se foi. Se foi, e se foi tão forte que dessa vez elegeram uma mulher democrata não hispânica. Ou seja, em Miami, majoritariamente, são de cidadãos de origem latino-americana. E lá é difícil você eleger alguém, né, com pala de anglo-saxão. E dessa vez foi eleito. E uma mulher, hein? No quintal do Marco Rubio, foi eleita uma mulher. Para vocês verem como é que a situação nos Estados Unidos está brava. Mas onde é que está a cereja do bolo? Né? Eu já dei esse rolê todo para a gente analisar a situação nos Estados Unidos, o Trump, o governo Trump, os europeus, o foco na Venezuela. Mas por que isso? Veja, o Trump não conseguiu ter nenhuma vitória no cenário internacional. Nenhuma. E ele sempre falou na sua campanha que todas essas desgraças a nível internacional era culpa dos Estados Unidos.
Porque na cabeça dele, os Estados Unidos é a polícia do mundo, e o que acontece de errado no mundo acontece porque os Estados Unidos não interviu. Esse é o pensamento desses fascistas estadunidenses. E aí ele acreditava ao Biden incompetência ou inoperância. Entendeu? O Biden e os democratas era imprudente ou imperito, uma coisa ou outra. Imprudente ou imperito, uma coisa ou outra. Nesse sentido, ele precisava trazer o cenário externo para essa turma que elegeu ele, com essa história de que agora os Estados Unidos é grande, Estados Unidos voltou, vai ser uma potência de novo, nós vamos ser respeitados, ninguém nos intimida. Olha aí a Rússia, está com medo da gente, se ajoelhou. Era esse o discurso para a bolha. O que aconteceu? Os russos deram um sacode na OTAN, na Ucrânia, não aceitam negociar qualquer acordo. Todos os planos de paz que o Trump apresenta, a Rússia vai lá e põe uma vírgula, e os europeus, teimosamente, que têm muito mais medo da paz do que na guerra, porque se você celebrar a paz agora, os líderes europeus vão ter que dar satisfação para o seu povo, porque é o seguinte: eles falam hoje que a situação está difícil na Europa por conta da Rússia. A culpa é da Rússia. Que a Europa precisa ajudar a Ucrânia, porque se não ajudar a Ucrânia, os russos daqui a pouco estão chegando ali em Paris, estão no Arco do Triunfo. Então eles precisam ajudar a Ucrânia. Mas se a guerra acabar, esse discurso cai. E ao cair, esses líderes europeus vão ter que enfrentar o escrutínio público, a cobrança. Por quê que nós estamos em crise? Por que do desemprego? Por que a economia está paralisada? E por que nós abrimos mão do petróleo russo, que era bom, bonito e barato, para a gente comprar gás e xisto americano, que é ruim, feio e caro? Por quê? Então, os líderes europeus vão esticar a guerra. Só que o Trump não quer mais a guerra. O Trump precisa de uma vitória. Pragmaticamente, o Trump sabe que enquanto tem guerra na Ucrânia, China e Rússia vão estar sempre fortes, próximos. Sem guerra, as sanções contra a Rússia vão cair e os Estados Unidos vão poder disputar a Rússia junto com a China no mercado franco. É uma maneira também de atrair os empresários russos, o capital privado. Então, o Trump, de maneira realista e de forma pragmática, quer o fim da guerra, porque ele sabe que a guerra está enchendo o cu dos europeus de dinheiro, os corruptos ucranianos, está fazendo a Rússia cada vez mais forte, fortalece a aliança e a posição de mando da Rússia na região, intimida todo o espaço pós-soviético, coloca o nome do Putin lá em cima. Então, o Trump falou: pô, se a gente acabar com a guerra, tudo isso acaba. Tudo isso acaba. Fala, camarada, obrigado pela força. Plano paz Trump é tirar a mídia da tragédia anunciada. É por aí, por aí. Valeu, meu irmão, obrigado, forte abraço. Então, o Trump, de maneira pragmática, é o fim da guerra da Ucrânia. Mas o Trump, ele quer o fim da guerra da Ucrânia de forma a parecer uma vitória diplomática da Casa Branca. Não pode ser qualquer fim da guerra. Entendeu? Tem que parecer uma vitória diplomática do Trump. Só que o Trump foi derrotado na Ucrânia. Os Estados Unidos e a OTAN, os Estados Unidos, como parceiro majoritário da OTAN, foi derrotado na Ucrânia. Todos os grandes armamentos estadunidenses foram usados na Ucrânia, não produziram nada. Só que o Trump não quer capitalizar a derrota, ele quer capitalizar a vitória diplomática dele. Essa vitória diplomática é possível? É. Só que onde é que ele vai disfarçar que essa vitória diplomática não foi acompanhada de uma derrota militar?
na América Latina. Quando ele gira a sua máquina de guerra para a Venezuela, é puro teatro, é pura propaganda. Ah, ele é capaz de atacar a Venezuela? É, claro que é. A gente sabe como é que os estadunidenses funcionam. Por interesses mesquinhos e para agradar a conjuntura interna, eles jogam bomba nuclear, mata crianças, faz o diabo. Não quer saber de ninguém, não. Entendeu? E são capazes de tudo a todo momento. Mas, na região, aonde que o Trump poderia deslocar navio, avião e peitar, isso ser razoável dentro dos padrões estadunidenses? Venezuela. A Venezuela é rica, a Venezuela precisa ser detida e tem um componente a mais, que nós estamos esquecendo. A Venezuela é o parceiro estratégico fundamental para China e Rússia na América do Sul. O Brasil é um grande parceiro comercial, mas a nível geopolítico, a Venezuela vem com um pacote de Venezuela, Cuba, Nicarágua, México, pega uma rebarba de Colômbia e tem todo o Mar do Caribe. Então, o que o Trump entende? Nós podemos deter a Rússia e diminuir a força chinesa no continente se a gente emparedar o Maduro. Eu preciso de uma vitória. Ele mudou de nome, né? Não é mais Departamento de Defesa, é o Departamento de Guerra. Se ele tem um departamento de guerra, guerra está ligado à vitória. Um departamento de guerra que só tem derrota não adianta. O Trump tentou a paz Camboja e Tailândia, não deu certo, a guerra voltou. O acordo de paz de Israel é desacreditado. Israel não cumpre nada, mata palestino todo dia. O acordo de paz do Congo é uma fantasia. Já já o pau vai comer. Aonde ele deveria arbitrar, que é no Sudão, ele nem chegou perto, não sabe nem onde fica. Então, quem é o mensageiro da paz? Alguém botou aí que a FIFA criou um prêmio para agradar o Trump de uma paz que ele nunca foi signatário, que ele nunca foi capaz de produzir e que ele não vai conseguir trazer essa paz para os Estados Unidos de jeito e maneira. Então, a presença dos Estados Unidos de maneira obtusa na América Latina é fruto da derrota que aconteceu na Ucrânia. Porque a OTAN, os Estados Unidos e os ocidentais, eles foram derrotados na Ucrânia militarmente, politicamente e socialmente. Por quê? As suas sociedades se mostraram críticas com a guerra. Querido, minha querida Paloma Ney, beijo no coração, Lu Paloma Ney. Muito bom ver o professor por aqui, estamos na zona. Obrigado, querido. Beijo no coração demais. Entendeu? Eles foram fragorosamente derrotados. E aí, quando a gente fala da guerra com as Big Techs, veja, as Big Techs tiraram todos os vídeos russos do YouTube. Tem nada. Todas as informações da Sputnik, da RT, Pravda, tudo foi congelado. Tais, tudo congelado. Você não consegue acessar essas mídias russas com facilidade. Mas a verdade sobre a guerra da Ucrânia transitou. Por mais que eles tenham preparado todo o marapuca para isso não acontecer. Entendeu? Porque nós sabemos que eles são capazes de moldar a realidade. A meta-verdade, a guerra híbrida, no seu capítulo Big Tech, eles usaram isso tudo. Vocês vão lembrar, e para a turma que não lembra, vai digitar e agora vai achar. Russos lutam com pá. Russos usam armas do século XIX.
Era as manchetes dos jornais quando começou a operação especial. Alguém acredita que a Rússia de 2022, quando começou a guerra, estaria lutando com par, com armas do século XIX? Alguém acredita nessa história que morriam 100 mil russos por semana? Sabe, é só ver as trocas de corpos. A Rússia entrega 5, 6 mil ucranianos, eles entregam 10, 20, 30, 100 russos no máximo. Então, todas as mentiras que as big techs foram criando sobre a guerra da Ucrânia, os russos foram derrubando elas. Na prática, na linha de frente e na batalha da comunicação. E eu ouvi isso de uma autoridade russa, quando eu tive agora em São Petersburgo, e ele falou uma coisa para mim muito curiosa. Ele falou assim: professor, nós nunca pagamos ninguém, nós não temos influenciadores digitais, nós não monetizamos conteúdo, mas você sabe quem foi que fez as notícias verdadeiras sobre a Rússia avançarem? Eu falei: quem? Ele falou assim: vocês, pessoas como o senhor, que passaram a ver a verdade e ficaram indignados com as mentiras e colocavam o contraponto. Então, nos nossos estudos, nas nossas análises, como é que nós furamos a bolha das big techs e da rede social? Ele falou assim: nós não furamos, porque todas as estratégias que o governo russo desenvolveu, nenhuma delas foram capazes. Mas aquele cidadão comum que acompanhava a guerra, acompanhava a política, acompanhava a história, ele via aquilo lá, achava aquilo um absurdo, comentava, compartilhava, enviava para um, enviava para outro. Um trabalho de formiguinha. Esse trabalho foi feito por milhares e milhares e milhares de pessoas, todos os dias, em vários lugares do mundo, forçando o algoritmo, de alguma maneira, a se vergar ao que a gente estava produzindo. Entendeu? E isso é muito legal. Como é que nós, de maneira desordenada, de maneira individual, nós conseguimos furar isso? Pois é, Lu, o meu canal é isso. O meu canal foi tirado do ar, apesar de pequeno, mas eu falava coisas que o YouTube não queria que eu falasse. Entendeu? É a censura prévia. É a censura prévia. E não sou eu. Pega lá meu querido amigo Eduardo Lima, já teve uns 5 canais tirados do ar, né? É, e terrível, né? É, é, todos nós que conseguimos ter o mínimo de discernimento sobre a relação entre o que é real e o que é completamente mentiroso, isso está no discurso do Trump, no discurso do Bolsonaro, no discurso dos fascistas. Eles tentam criar um mundo de ilusões completamente afastado da realidade, em que, quando dialeticamente são chamados a provar aquilo que estão falando, fogem pela tangente. Hoje, quando os Estados Unidos suspende a lei Magnitsky, aquele bando de otário de Bolsonaro que ficava falando que o Lula ia cair, que o Trump, que não sei o quê, acreditando numa coisa que não existia, porque a lei Magnitsky não altera nada. Entendeu? Essa lei Magnitsky, isso aí é para uma empresa, pode até ser, uma empresa grande, né? Mas o Alexandre de Moraes muda o que na vida dele? Ele continua ministro com um salário gigante, vai continuar rico. Se ele não puder usar banco, ele vai receber um caminhão de dinheiro desse tamanho na boca do caixa, vai continuar andando com segurança, dormindo bem, comendo bem, vivendo bem, enquanto um bando de idiota fudido, acreditando que o Trump faria algo contra o Lula. E aí agora Trump vai e recua, entendeu? Vai e recua. Aí o Lula comemora, humilha eles. O Lula
humilha eles. A verdade é essa, o Lula humilha eles. Eles ficam com uma cara de idiota. O Alexandre de Moraes com a careca mais brilhante e eles tudo preso, fudido. E essa coisa da dosimetria, isso aí vai dar merda, eles não vão conseguir soltar o Bozo. Não vão conseguir. A pressão é muito forte. Você vê que estava tudo certo para caçar o Glauber. O Lula se coçou, deu um lamberê, fez umas ligações, botou o bloco na rua, ameaçou não pagar emenda, rapidinho o bagulho do Glauber, por trás do Hugo Mota, o que era uma cassação certa, virou uma suspensão de 6 meses. Então eles pensam que eles são donos da realidade. Não é questão da verdade. Eles acreditam que são capazes de produzir uma realidade. Só que quando eles são contraditos, eles não têm para onde ir. Eu vi uma fala do Trump essa semana, ele num comício, falando para o povo dele assim, não sei se vocês já viram isso. Não tem inflação, acabamos com a inflação aqui nos Estados Unidos, está todo mundo bem, estamos ganhando dinheiro. A plateia dele em silêncio. Que é constrangedor isso. Porque a plateia dele sabe, né, que a inflação está alta, que ali tem um bando de fudido, que eles estavam todos arrebentados, que os remédios estão caros, que a comida está cara. Mas como o Trump está falando, tu tem que concordar. Mas era um silêncio constrangedor, porque geralmente quando uma fala dessa, com palmas, nada. Ninguém, a turma dele não falou nada. Silêncio com a mentira que ele estava falando. Então, a presença dos Estados Unidos tornou-se aguda na América Latina, nesse momento, por conta da derrota na Ucrânia. Por conta da derrota, mediante a pressão que ele aplicou na Índia, mediante a derrota que ele achou que ia conseguir enquadrar a China com a política de taxas e a China dobrou a aposta. Com a derrota que o Trump acabou sofrendo, junto aos seus amigos reacionários na Europa, porque se acreditou, apesar da emergência dos partidos e grupos fascistas na Europa, eles não conseguiram ter todas as vitórias que eles apregoaram. E essa briga entre os liberais estadunidenses, esses liberais europeus e o Trump deu uma escanteada nos setores fascistizados nos quais Trump se apoiava. Então não teve, no cenário global, nenhum local onde o Trump fincou a bandeira e falou assim: aqui eu fui vitorioso, aqui eu ganhei tudo. Não teve isso. E para o Trump, que governa de maneira midiática, você não conseguir fazer um carnaval numa simples vitória é uma dificuldade tremenda. Isso tem um peso grande para o público dele, porque ele não tem eleitores, ele tem fãs. São fãs, pessoas choram, sofrem. A gente não vê aqui o Bolsonaro, reza para pneu, é essa pegada lá também. Então, essas pessoas, quando elas estão desmotivadas, quando elas não conseguem receber a, a vitamina para manter eles motivados, essa turma tende a sair, fugir, a largar. Porque essa militância, ela é uma militância pueril. Ela é uma militância pueril. Porque a maioria deles são pessoas de baixa cognição. Entendeu? São pessoas que têm dificuldade de compreender a realidade. Muita dificuldade. E eles estão muito mais ligados ao que o Bolsonaro fala, ao que o Trump fala, do que o que ele produz. Porque da boca dessa turma só sai bobagem, né? Gente, olha só, não sai daí ninguém. Fica aí, não sai ninguém. Deixa eu só pegar aqui o negócio rapidamente. Não sai ninguém. É 20 segundos. Fica todo mundo aí. Leandro botou o João para tomar banho?
Toma logo o telefone dele. Mas anda de novo. Nesse sentido, quando o Trump invoca a doutrina Monroe, né, América para os americanos, fala de Big Stick, vocês viram que eu já enquadrei o Pitilo, que já é para ele sossegar, né? Para ele sossegar o facho dele. Aqui é disciplina, banha, escova o dentinho, vai recolhendo e vai embora. Já vai para os braços de Morfeu. Então, veja, quando o Trump recorre à doutrina Trump, a doutrina, o Trump recorre à doutrina Monroe, isso mostra uma dificuldade que o Trump tem de produzir uma política externa que consiga coadunar os seus interesses e os seus vizinhos. Porque, vejam, o Trump ele foi eleito atacando os vizinhos dele, ameaçando o México, ameaçando o Panamá, ameaçando a Venezuela, Colômbia, política de taxas contra o Brasil. Percebam bem. Agora, está conspirando contra a eleição em Honduras. Então, isso é uma coisa assim nova. Claro que os governos democratas e republicanos de outrora, eles conspiraram para derrubar a esquerda do poder, mas não num ataque frontal contra os países, contra a instituição país. Isso é uma novidade. Declara guerra. Hoje ele falou que vai entrar na fase de atacar em terra, entendeu? Eu falei aqui para vocês que existe uma janela. A probabilidade do Trump atacar a Venezuela na semana do Natal, Ano Novo, isso é pequeno. Não é que não vai, mas é pequeno, por conta que eles são cristãos lá também, e essa questão da cristandade fala alto em algum momento aí. Então, a janela de ataque é a janela dessa semana. Invadir a Venezuela, ele não vai. Ele não tem culpa isso e não tem tropa para isso. Ele precisaria de 300 mil homens, no mínimo, e com o risco daquilo ali ser uma mistura de Vietnã com Afeganistão. Sem dizer que ele ia incendiar a América Latina. Né? Isso ia dar uma merda do caralho. Ponto 1. Ponto 2, o desgaste para a sociedade estadunidense é muito grande. Uma guerra contra um país latino-americano. Você tem uma sociedade estadunidense composta, em grande parte, por latino-americanos. E essa janela de ataque ela se encerra essa semana. E aí, na outra, já é Natal, depois Ano Novo, essa janela se reabre, né? A partir do dia 2 ela está reaberta. Só que isso, nós vamos chegar a 30 semanas de operação no Caribe. E até republicanos são contra, estão achando isso demasiado. Entendeu? Demasiado. Extremamente demasiado. Então, há um desgaste de você ter toda essa frota ali parada ali para nada. Inclusive, vocês vão lembrar que o comandante estadunidense, o almirante lá que comandava o SOCOM, ele pediu para sair, que ele não concordou nessa ação contra a Venezuela. Pediu para sair. O Hegseth, que é o garoto de ouro dele lá, o Golden Boy dele, está em busca de sangue, mas está em busca de dinheiro. Quem quer mais sangue do que dinheiro é o Marco Rubio, que acreditou em algum momento lucrar
com a derrota da Venezuela. E aí eles vão criando história. Maduro está para fugir, vai fugir para Belarus, o Lula vendeu o Maduro ligou para o Trump para se entregar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Maduro, o destino do Maduro é igual ao do Allende. O Maduro só sai de Miraflores morto. Morto. Esqueça essa história de Maduro indo embora, fugindo. Não tem nada a ver com o Nicolás Maduro. Maduro era motorista de ônibus, humilde, pobre. O Maduro foi sindicalista, são muito na porrada, motorista de ônibus. O Maduro não é o cara que vem de cima, não. O Maduro vem de baixo. Entendeu? O Maduro não vai arregar. O Maduro tem as Forças Armadas. E as Forças Armadas venezuelanas não está de bobeira, não. Eles não têm condição, é óbvio que a Venezuela não tem condição nenhuma de frear um ataque massivo dos Estados Unidos, de mísseis, de foguetes, de avião, isso não tem. Mas se botar a guerra no solo, no chão, aí, meu irmão, não tem por careca nem xereca cabeluda, vai se foder Vietnã. Entendeu? Caracas é uma cidade densamente povoada, cheia de morro, igual Rio de Janeiro e favela. Vai ter que lutar dentro de favela. Entendeu? Vai ter que lutar dentro de favela. Becos e vielas. Becos e vielas. Então, não é assim. Nós não estamos falando do Iraque, que estava há 10 anos desgastado sob bloqueio, e nós não estamos falando aqui do Noriega, que a todo momento se lembra lá da invasão do Panamá e o sequestro e a prisão do Noriega. Mas não é Noriega, pelo amor de Deus. Noriega não tinha povo, ninguém chorou pelo Noriega. O Maduro aparece no meio do povo, cantando, dançando, comendo, bebendo, passeando, outra pegada. Outra pegada. Né? Então, quem não conhece um pouco mais da Revolução Bolivariana, está em tempo ainda de, de se inteirar sobre isso. Tem que se inteirar sobre isso. Então, a minha análise, a minha humilde análise, que eu divido com vocês, é: os Estados Unidos foi derrotado na Ucrânia, fragorosamente, político, militar e socialmente. Isso é o ponto 1. A Rússia, quer a gente goste ou não, a Rússia é uma potência global. A Rússia é uma potência global. A Rússia não faz por menos para os Estados Unidos. O Trump já apresentou 30 planos de paz ao Kremlin. Nos 30, o Putin botou parêntese, vírgula, asterisco, barra, contrabarra. Não é da maneira que a Casa Branca quer, é da maneira que o Kremlin quer. Quem tem iniciativa na guerra são os russos. Quer a gente goste ou não. Eu, particularmente, adoro. 2, o Zelensky não fez eleição. Se fizer, perde a eleição. Qualquer candidato na Ucrânia que falar em paz, qualquer candidato na Ucrânia que falar em paz leva eleição. E vou dizer mais para vocês. É bem provável que a paz declarada na Ucrânia, os próximos processos eleitorais sejam processos que sejam pró-Rússia. Sejam pró-Rússia. E isso vai deixar Bruxelas, Londres e Washington de cabelo em pé. Eles vão ter que chamar aquele André Fernandes para ajudar eles a depilar o cu, porque não vai ter jeito. Isso é uma questão sintomática. Por que eu digo isso a vocês? Todos vocês viram aí, acompanharam, eu fui na Rússia, na China, na Coreia. Ano passado eu estive no leste europeu, Belarus, Lituânia, Kaliningrado. Esse ano eu já estive em São Petersburgo. Quando você visita o leste europeu, você tem uma imagem diferente dessa que a OTAN pinta. Essa russofobia, essa demonização da Rússia, isso está muito ligado ao institucional. Ali, no meio do povo, ali no meio da massa, não é bem assim.
entendeu? Ali no meio da massa, sabe onde é que você vê isso? As tropas russas estão chegando em várias cidades na Ucrânia e estão sendo recebidos de braços abertos. Só ver os vídeos, de braços abertos. Tem um dado curioso: os números já passam de 30 mil de ucranianos que fugiram do país por causa da guerra, voltaram agora para o país, para a região que os russos tomaram. Eles não foram para Kiev, não. Eles estão indo para Lugansk e Donetsk. Estão querendo se integrar à parte russa. Isso é sintomático. Isso mostra. Veja, a minha análise com relação a isso não é porque eu estou aqui puxando o saco da Rússia, endeusando a Rússia, isso não. É uma constatação da realidade. Que não adianta a gente fugir dessa realidade, né? A gente querer ser o bolsomínio das relações internacionais. A Rússia centralizou a política no leste europeu, primeiro que ela estava sob ataque, segundo que ela precisava respirar, e terceiro que depois de respirar ela precisava avançar. Então ela paulatinamente ela recuperou o processo da Geórgia, ela avança na Ucrânia e tem duas situações que eu acho que muita gente aqui já me perguntou isso, né? E eu nunca tive uma resposta frontal, porque com todos os russos que eu tive, eu perguntava e as informações eram truncadas. Mas quando eu tive agora em São Petersburgo, em outubro desse ano, eu tive com professores, pesquisadores, né, russos, e perguntei a ele por que os russos não aceleravam o passo em direção a Odessa. Porque Odessa, a tomada de Odessa fecharia o Mar Negro, desmantelaria os portos ucranianos, e Odessa é uma cidade russa. Mais de 70% da população é russo-étnica, né? E eu ouvi de uma autoridade que falou assim: meu irmão, olha só, Odessa é plano C. Se o plano A não der certo, se o plano B não der certo, o plano C é um plano de emergência. Você ativa ele para repelir tudo aquilo que nós não conseguimos com o plano A e com o plano B. Então, a tomada de Odessa é uma situação que só vai ser startada em um caso emergencial. Como nós sabemos que Odessa é nosso, a gente não precisa ter pressa para tomar. A gente vai devagar. Falei, entendi. Porque eu estou há 3 anos perguntando por que não se toma Odessa, os russos estão ali pertinho. Ou seja, Odessa é um trunfo. Quem jogou Super Trunfo sabe como é que era, né? A carta Super Trunfo fornicava com a vida de todo mundo. É o Super Trunfo do Putin. A hora que ele quer, ele acelera e a Ucrânia vai ter que desviar para lá grandes quantidades de tropa, porque ela não pode perder o único porto que sobrou. E ao desviar uma quantidade enorme de tropa para lá, ela abre vários flancos para a Rússia avançar em outras áreas. Eu nunca tinha pensado nisso. Vivendo e aprendendo, né? Fui beber lá na fonte, lá em São Petersburgo. Aquele ditado que fala o seguinte: jacaré que não anda vira mala, é verdade. A gente tem que andar, né? Tem que andar, conhecer, pesquisar, debater, para poder aprender. Quando eu vejo os analistas, olha, se tem um nome que eu não gosto, é analista internacional. Porque o analista internacional é o cara que lê um monte de jornal no mundo e acredita que pode falar da conjuntura a partir das notícias que ele lê no jornal. Então, eu sou um pouco reticente com essa coisa de analista internacional. Eu não sou analista internacional. Às vezes eu vou dar entrevista, o analista internacional, quando não fala ao vivo, eu peço para tirar esse nome, porque eu sou professor de história e historiador. Esse é que é meu caminho. Eu não sou analista de nada, entendeu?
Eu estou sempre no campo da história. Mas às vezes a pessoa fala ao vivo e tu fica calado para não arrebentar a reportagem. Eu tenho uma matéria minha hoje subindo na revista Fórum, depois a turma lá vai dar uma lida, eu tenho uma coluna. Né? Eu consegui ter uma coluna, eu tenho uma coluna na revista Fórum no Brasil 247. A turma que não me acompanha, vai lá, bota assim, Brasil 247, João Cláudio. Lê lá a quantidade de artigos que eu tenho. E na revista Fórum também. Revista Fórum, João Cláudio. Vai lá, eu tenho uma coluna, onde eu escrevo semanalmente. Tem semana que eu escrevo 2, 3 textos para a revista Fórum e para o Brasil 247. Eu escrevo porque gosto de escrever. E faço ali as minhas observações, sempre no campo da história. Então, essa questão de análise internacional não é coisa de adivinho. Ah, o cara adivinhou o que vai acontecer. Isso não existe. Isso não é análise. Entendeu? Isso não é análise. Você analisar uma coisa, você, pô, aquilo ali é isso, isso. Você não está aqui para. Tu não é mãe de Ná, pô, tu não é tarólogo para saber o futuro. O futuro tu não sabe, ninguém sabe o futuro. Você pode fazer prognósticos a partir de tendências, mas tu não está ali para dizer o que vai acontecer. Tu está ali para dizer o que está acontecendo. Então, como historiador, eu sou um homem que analisa o passado e, no máximo, o tempo presente. Eu não posso ir lá no futuro buscar informações que são completamente etéreas. E eu vejo essa turma que fala assim, eu sou analista internacional, o cara fazendo exercício de adivinhação. Oh, vai acontecer isso, vai ter aquilo outro. Eu fico assustado com isso. Você pode, de maneira sutil, ó, pode ser que isso aconteça, mas até para tu falar o pode ser que isso aconteça, tu tem que ter um embasamento mínimo no passado, tem que ter havido algo próximo para te respaldar, entendeu? Senão você fica falando com o papagaio. Não conte comigo para isso. Não conte comigo para isso. Porra, aquele careca. Olha, peraí, deixa eu botar aqui. Rapaz. Alguém botou aí aquele careca aí. Porra, aquele careca, aquilo é um absurdo. Aquilo é um doente mental. Aquilo é um doente mental. Aquilo é um doente mental. Aquilo é um acelerado. Aquilo mente, não se preocupe em mentir, não. Não tem vergonha, a bochecha não cora de mentir, não. Mente, mas ele leva uma grana. Se a gente está falando do mesmo careca, o careca que eu estou falando leva uma grana para mentir. Ele tem uma ONGzinha que ele belisca dinheiro da Europa, entendeu? Principalmente da russofobia. Então ele mente já porque ele gosta de mentir, ele mente já porque ele é um liberal e ainda leva uma grana para mentir. Leva uma grana. Uma vez eu denunciei isso, que ele levava uma grana e ficou calado. Se é o mesmo careca que a gente está falando. Uma vez eu escrevi lá no X, eu sei que tu leva uma grana para mentir. Aí ele mudou de assunto. Entendeu? Que ele deve estar pensando assim, pô, como é que esse filho da puta descobriu? Descobri porque ele falou. Falou para não sei quem falou para mim. Ele já teve ex-amigos, entendeu? Ex-amigos. É terrível. Porque, veja, relações internacionais, ela é dinâmica, mas ela é feita também com base em conceitos que implicam a repetição de padrões. Então, quando você fala assim, por exemplo, aqui, né, vamos falar da doutrina Monroe. A doutrina Monroe todo mundo conhece, né, que vai levar o Big Stick, né, América para os americanos, então, isso é uma coisa que a gente conhece. A gente sabe para onde é que isso vai dar. E tem desdobramentos, né, política das canhoneiras, né,
E aí os Estados Unidos ele vai escalando a doutrina de segurança nacional, é, é, a MEC-Usaid, isso são coisas que a gente conhece aqui na América Latina. Então, o prognóstico para isso, a gente pode até arriscar algumas coisas a nível de ponto futuro, porque nós sabemos o que eles fizeram no passado e eles continuam operando dessa maneira. Agora, me assusta quando eu vejo as pessoas falarem: ó, oh, vai acontecer isso, eu sei, sem nenhum embasamento na realidade. É puro chutômetro. E aí, claro, quando eu chuto aqui, eu tenho 50% de chance de acertar e 50% de errar. Aí a coisa acontece no campo de 50%, eu falo assim, tá vendo? Eu sou um cara foda, eu adivinhei. Mas a análise técnico-científica ela não está baseada em você acertar. Não é um jogo de adivinhação. Ela está localizada na capacidade que você tem de analisar aquele fato, traduzir aquilo de maneira sintética, para as pessoas que estão lhe ouvindo compreenderem o que você está falando, compreenderem aquele ato e, a partir daquele momento, desenvolverem uma cognição no qual elas não vão precisar mais de você. Você só vai acender a primeira luz. E, a partir dali, ela vai desenvolvendo mecanismos de análise, lá, naquela nossa primeira conversa, e ela é capaz de se empoderar de consciência e entender o que está se passando no Brasil e no mundo. Esse é o meu papel. Se eu vier aqui e começar a fazer exercício de adivinhamento, ou adivinhação, perdão, né? Eu vou falar para você assim, um monte de coisa que ninguém sabe e vou ficar aqui chutando. Aí, quando acontece, eu vou falar, tá vendo aquela história lá, eu falei, não sei o quê. Isso não adianta. Como a gente pode até fazer uma brincadeira, oh, eu falei isso, tal. Mas o nosso papel aqui não é adivinhar o futuro, é preparar todo um debate, né, empoderar os companheiros e companheiras que estão comigo até essa hora na sexta-feira de uma consciência crítica, no qual eles possam entender o que está se passando ao redor deles e, numa outra conjuntura posterior, ele conseguir processar e entender fatos análogos sem precisar assistir a live ou falar com ninguém. Ó, vou dar um exemplo, como é que isso funciona e é o processo pedagógico. Uma companheira hoje me mandou uma mensagem para comprar o livro do Stalin. Olha que coisa bacana. Aí ela falou assim, professor, estou mandando mensagem, primeiro para me solidarizar com a questão do canal e tal, mas é que o meu namorado, marido, noivo, não sei, passou por mestrado em História. E ele estuda a política chinesa. E eu sempre ouvi ele dizer que ele aprendeu muito com você. Porra, eu fiquei tocado, sabe? E agora eu quero comprar o livro do Stalin para dar de presente para ele. Falei, porra, manda um beijo para ele, gigante, porque um cara que está fazendo mestrado, está se dedicando a estudar a China, então ele falou lá para a namorada dele que aprendeu alguma coisa comigo, qualquer coisinha que eu consiga transmitir a nível de aprendizado, para mim, ganhe meu dia. Entendeu? Ganhe meu dia. Por quê? Eu sou professor, rapaz. Todo o conhecimento que eu acumulo, eu tenho que devolver. E ainda mais que eu sou professor de universidade pública. Eu me formei na universidade pública. Licenciatura, mestrado, doutorado e pós-doutorado, eu tenho que devolver isso. Isso não é meu. Isso não é meu. Ó, vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Com essa questão de aprendizado e conhecimento. Eu recebi uma companheira aqui, russa, aqui em casa, né? Ela trouxe isso aqui para mim, ó. Esse papel aqui, ele é mais velho do que eu e todos vocês juntos. Presta atenção. Isso aqui ela trouxe para me dar de presente. Eu falei, mas por que você está me dando de presente? Ela falou assim, esse material é do meu avô. Olha a carta que ela trouxe para mim, no envelope. Para quem não conhece russo, sabe o que está escrito aqui? Stalin.
Olha aqui o envelope. Ó. Deixa eu ver essa imagem. Aí ela falou assim: eu trouxe isso aqui de presente para você, porque meu avô trabalhou na imprensa. Isso aqui são reproduções fotográficas que o avô dela fez. Ó, olha esse calendário. Mês de maio e abril. Olha que coisa fantástica. Foda, não? Aqui, ó. Isso aqui é uma fotografia. Isso aqui é papel fotográfico. 1979. A data dessa reprodução, ó. Porra, ela veio lá da Rússia, aqui em casa para me entregar isso. Foda, né? Sabe o que ela falou para mim? Porra, isso aqui é a memória da minha família, mas eu acho que vai estar melhor guardada com você. Foda, né? Bem, aí o que que eu vou fazer? Eu vou digitalizar esse material que o Comitê Central, que é todo, vou digitalizar esse material, que ele está maltratado pelo tempo, né? Vou postar depois e vou guardar isso aqui tudo bonitinho, tudo bonitinho. Isso aí é o processo pedagógico, né? Você vai aprendendo e vai repassando. Esse material não pode ficar guardado aqui na minha casa. Eu vou digitalizar tudo e vou publicar. Posso ficar com isso. Eu não posso ficar parado aqui, entendeu? Isso veio lá da Rússia. A Anastasia trouxe para mim, lá da Rússia, para me entregar aqui. O que eu faço? Né? Não posso deixar isso parado. Isso a gente tem que analisar no campo da troca de conhecimento. Quando eu falei, ó, eu liguei para o João ontem, meu irmão, vamos fazer uma live aí para falar do Trump, por quê? Eu já dei o link aí. Tá o link aí, eu vou botar aqui de novo, ó. Para a turma que chegou depois e não viu. Vocês precisam ler esse documento aqui, eu vou botar aí de novo. Obviamente que eu me preparei para essa live, eu li outros documentos além desse. Mas esse que eu estou botando aqui, eu acho ele importantíssimo para isso subir agora, para vocês entenderem o que a gente está falando aqui. Entendeu? Se não ler isso aí, o nosso debate pode ficar capenga. Então, leia isso aí, que é de vital importância, não é nada muito longo, para a gente entender a doutrina de segurança nacional que o Trump está desenvolvendo, que é uma peça de ficção, uma mentira, cheia de mentira, de racismo, misoginia, uma coisa louca, entendeu? Ele acredita a pauta identitária dos democratas, a derrocada dos Estados Unidos. E aí ele coloca nas costas do movimento LGBT, negros, jovens, estudantes, a derrota dos Estados Unidos. Ou seja, ele cria um ambiente para perseguir as minorias, como se elas fossem responsáveis pela derrocada dos Estados Unidos. E ele não consegue localizar que a derrocada dos Estados Unidos está no neoliberalismo que eles injetaram no mundo todo, que eles injetaram neles também. Injetaram neles também. Isso levou
os Estados Unidos a serem fragorosamente derrotados na Ucrânia. E eles vêm arrastando essa corrente da derrota para a América Latina. E acreditam em cima da Venezuela, que é um país que não tem capacidade nenhuma de enfrentar os Estados Unidos numa guerra aérea, numa guerra de mísseis, numa guerra naval, não tem condições nenhuma, e ele quer tirar em cima da pobre Venezuela uma vitória militar. Isso é imperialismo. E se essa vitória militar vier, ou seja, ele vai lavar as urnas para a eleição de meio de mandato de 2026 com sangue do povo venezuelano. Isso é imperialismo. Para quem tem dúvida ainda do que é imperialismo, está aí. Mas ele não foi capaz de levar toda essa fúria para a Ucrânia para derrotar os russos. Não foi. E olha o que eu estou falando para vocês. Quem me segue sabe que eu sempre falei. Nós vamos ter um conflito de larga escala a nível regional no Pacífico. Quem me segue sabe o que eu falo. Veja a situação do Japão e China. Vejam bem, isso é o início de um problema gigante que está por vir. Prestem bem atenção. Olha aqui, eu vou pedir a você para não deixar de me seguir lá no Instagram. Por favor, vá lá no Instagram, me ajuda lá. @Guerra Patriótica, lá no Instagram. Já que está com o telefone aí, vai logo lá. @Guerra Patriótica. Aqui, ó. Tu vai, pega o telefone aí, me dá uma força aqui nesses 3 Instagrams. @Guerra Patriótica, @Paulo Literário 1 e @Geoestratégia Estudos. O Geoestratégia Estudos é um canal meu que só fala de conjuntura internacional. Inclusive, hoje, eu botei lá uma notícia curiosa. Lá em Ottawa, no Canadá, tem o Monumento às Vítimas do Comunismo. E aí foram fazer uma pesquisa e descobriram que boa parte dos nomes que estão lá como vítimas do comunismo são o quê? São fascistas. E aí o governo do Canadá mandou tirar um bando de nome que está lá. Um bando de fascistas e nazistas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Acredite se quiser. Se der uma fuçada, vai achar o nome do Hitler. Eu botei a matéria lá no Geoestratégia Estudos. Não deixa de ir lá. Olha aqui, ó. Preciso que tu me ajude com livros, cara. Preciso vender livro. Me ajuda aí. Estou sem canal. R$ 80 com frete grátis. Cada livro. O que tu vai fazer? Vai lá no Instagram, @Guerra Patriótica, @Paulo Literário e @Geoestratégia Estudos. Depois compra um livro para me ajudar. Não deixa de ir lá no Telegram, canal Guerra Patriótica. E me dá essa força. Quando eles acharem o nome do Hitler lá no memorial lá em Ottawa, eles vão ter pena. Coitado, pobre Hitler. Stalin era um demônio, não perdoava ninguém. Levou aquela pobre alma ao suicídio, muita pressão. Olha aqui, cenário prognóstico. Não, prognóstico é que os Estados Unidos não vão invadir a Venezuela, mas pode atacar as instalações críticas, instalações militares, institucionais e governamentais. Isso pode ser feito. E o Trump está desesperado porque ele tem perdido o apoio popular e ele precisa entregar alguma coisa à sua bolha, que está cada vez menor. Os fanáticos seguidores de Donald Trump estão em busca de alguma vitória, ela não vem. Parece a turma do Bananinha, que está lá na porta da Polícia Federal por mais 72 horas. Aqui na torcida, que o Bozo se foda, negócio de crise de soluço, tem que ter crise de consciência de ter merda que fez. Não deixa de ir lá na Loja Vermelha e nós vamos avançando por aqui. Eu quero agradecer essa tropa gigante. Não deixa de dar o gostei, não deixa de comprar o livro, não deixa de ir lá no @Guerra Patriótica. Me ajuda, por favor. Para comprar o livro é rapidinho. No Pix, eu posto pelo correio e chega lá rapidinho. Certo?
Tô recuando. Segunda-feira tô lá no Farol Brasil. Agradecer essa tropa aí gigante. Bom final de semana. Um beijo no coração. Urrá!